A paz do Senhor, irmãs e irmãos em Cristo. Você está no canal Bíblia e Louvor. Se você gostar do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de comentar nossos vídeos. Vamos juntos semear a palavra de Deus. Estamos iniciando hoje o nosso estudo sobre o Evangelho de João, que é um dos 4 evangelhos encontrados na Bíblia, no Novo Testamento. Além do Evangelho de João, a Bíblia contém também os evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas, sendo esses 3 primeiros conhecidos como evangelhos sinóticos, pois são muito semelhantes entre si, e o Evangelho de João um pouco diferente dos demais. Pois bem, então o Evangelho de João, ou melhor dizendo, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, segundo as experiências que ele teve e aquilo que ele testemunhou e ouviu do Senhor Jesus enquanto esteve o acompanhando no seu ministério terreno. João foi um dos primeiros apóstolos chamados a seguir Jesus, chamados pelo Senhor para o seguir. Tem o objetivo de mostrar para nós, para o mundo, para o judeu da sua época, que Jesus Cristo é Deus. E isso fica muito evidente, muito claro, ao longo de todo o Evangelho. Então, vamos começar a analisar o texto do Evangelho propriamente dito. Hoje a gente vai começar, lógico, pelo capítulo 1, dos versículos 1 até o 18. Nós vamos usar aqui no nosso estudo a tradução Nova Almeida atualizada. E já nos primeiros 2 versos do Evangelho de João, ele nos traz uma informação extraordinária, né? Está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Essa declaração, ela fala que esse que João, por enquanto, chama de Verbo, ele já existia no princípio, dando a ideia de eternidade. Ele estava com Deus, também no princípio, e ele era o próprio Deus. Então, este Verbo está sendo categoricamente aqui classificado por João como Deus. Agora, quem é esse Verbo? A gente vai descobrir. Vamos dar uma olhadinha no versículo 14, aí do capítulo 1, que vai nos trazer um pouco mais de informações acerca do Verbo. Ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, João nos traz aqui algumas informações importantes sobre o Verbo. Esse Verbo que era no princípio, que estava com Deus e era Deus, ele encarnou, ele tomou parte da nossa história, dividiu a história conosco. E ele era cheio de graça, cheio de verdade e cheio de glória. Glória como do Filho único do Pai. A palavra unigênito significa Filho único. Filho único do Deus Pai. Ele tinha a mesma glória de Deus Pai. Então o Verbo é o Filho único de Deus Pai. Finalmente,
no versículo 17, nós temos a identidade de quem foi este verbo. Diz assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O verbo que era cheio de graça e de verdade é Jesus Cristo. Aquele que era no princípio, que estava com Deus e era o próprio Deus. Acabamos de ver aqui de forma indubitável que João está dizendo já no início do seu evangelho que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é também Deus. Então, Deus quanto Pai. E para fecharmos essa temática, vamos analisar o versículo 18, que diz assim: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, quem é o Deus unigênito? Jesus Cristo. Que está junto ao Pai, que está junto do Pai, é quem o revelou. Então, em outra passagem da Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, ele diz que Jesus Cristo é a expressão visível do Deus invisível. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Em Jesus Cristo habita toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo revelou para nós o Deus invisível. É isso que João está apontando aqui para a gente fechar essa primeira parte do nosso estudo de hoje de maneira clara e indubitável. Jesus Cristo é Deus. Agora vamos analisar outros aspectos dessa primeira parte do Evangelho de João, do riquíssimo Evangelho de João. Então, se a gente for analisar o versículo 3, a gente vai ver aqui que João vai afirmar que tudo o que existe foi feito por meio de Jesus Cristo. Veja bem, está escrito assim, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui vemos claramente que tudo o que existe no universo, nesse vasto universo, inclusive a vida, inclusive o ser humano, foram feitos por meio de Jesus Cristo. E não é à toa que a palavra escolhida por João para começar a revelar Jesus Cristo foi verbo. Verbo denota ação. Verbo é uma palavra que denota ação. Então, a ação de criar tudo o que existe foi feita pelo Verbo que era Deus e estava com Deus, o Senhor Jesus Cristo, que habitou entre nós durante um certo tempo da história. Passando agora para o versículo 6, João muda o foco de Jesus Cristo para falar de um homem que havia sido enviado por Deus, e o nome desse homem era João. Importante aqui você não confundir esse João ao qual João, o autor do Evangelho, está se referindo. Esse João a quem ele se refere é João Batista. Ok? A gente vai ver um pouco mais sobre ele no decorrer do nosso estudo. No verso 7, João, o evangelista, fala que esse João a quem ele se refere veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a respeito de Jesus, para que todos viessem a crer por meio dele. Isso vai ficar mais claro para você no decorrer do nosso estudo do Evangelho de João. Depois desse parêntese, no qual João evangelista nos introduziu João Batista, ele volta o foco para Jesus mais uma vez. E no verso 10 ele diz assim:
O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que declaração extraordinária! Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele fecha a declaração no versículo 13. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus era um judeu e veio inicialmente para salvar o seu povo, o povo judeu. Jesus era descendente de Abraão como judeu, descendente de Davi, como era necessário o Messias ser, e era descendente da tribo de Judá, uma das 12 tribos que formaram a nação de Israel. Então Jesus, como judeu, era aquele descendente de Abraão, prometido por Deus, através do qual todas as famílias da terra, começando pelas famílias judias, seriam abençoadas. Este é Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o Salvador da humanidade. Entretanto, o seu próprio povo o rejeitou. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Glória a Deus. O que é que isso significa? Isso significa que todo homem ingressa nesse mundo não como filho de Deus, porque o pecado de Adão nos separa do Pai. Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então você ingressa nesse mundo, eu ingresso nesse mundo, qualquer pessoa ingressa nesse mundo como criatura de Deus. Claro, a gente acabou de ver que foi o Deus Filho, o Verbo de Deus, que era Deus no princípio, estava com Deus, que foi o agente criador de tudo que existe. Então somos criaturas de Deus. Mas para nos tornarmos filhos de Deus, precisamos crer no nome de Jesus. Precisamos crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Só Jesus Cristo pode transformar criatura em filho de Deus. Aquele ditado popular que diz que somos filhos de Deus, somos todos filhos de Deus, não. Segundo a Bíblia, não é verdadeiro, né? É verdadeiro afirmar que somos todos criaturas de Deus. Mas alguns, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, são transformados em filhos de Deus, alcançam outro patamar, totalmente diferente do patamar de criatura. Então você precisa ter isso muito claro na sua mente, de que todo ser humano ele nasce condenado a passar uma eternidade afastada de Deus, porque ele já nasce afastado de Deus, como criatura. Para que ele possa desfrutar de uma eternidade na presença de Deus e ser salvo, ele precisa ser transformado em filho. E só o Senhor Jesus tem o poder de transformar criaturas em filhos de Deus. Amém? Então hoje ficamos por aqui. Brevemente estaremos divulgando o estudo complementar desse primeiro capítulo do Evangelho de João, esse riquíssimo Evangelho de João. Então, Deus abençoe e até o próximo encontro. Amém.